Durante o seu ministério terreno, Jesus realizou diversos milagres que abrangiam uma ampla gama de domínios, demonstrando claramente o seu controle sobre a natureza, as leis da física, as enfermidades, os demônios e até mesmo sobre a morte. 3 casos específicos de ressurreição registrados nos evangelhos enfatizam o seu poder divino e sua compaixão pela humanidade. A filha de Jairo, Lázaro e o filho da viúva em Naim foram todos trazidos de volta à vida por Jesus. E esses eventos não apenas ilustraram sua autoridade, mas também prenunciaram sua própria ressurreição. A primeira pessoa ressuscitada por Jesus na Bíblia foi uma jovem anônima de 12 anos, filha de um homem chamado Jairo, um líder da sinagoga na época de Jesus. A narrativa bíblica conta que Jairo se aproximou de Jesus com um pedido urgente. Sua filha estava à beira da morte. No entanto, enquanto Jesus seguia para a casa de Jairo, a situação da jovem piorou e ela faleceu. Mesmo diante desse trágico acontecimento, Jesus chegou à casa de Jairo, onde as pessoas estavam lamentando e desesperadas. Com grande autoridade, ele proclamou: "A menina não está morta, ela está apenas dormindo." Em seguida, Jesus entrou no quarto onde a jovem jazia, tomou-a pela mão e disse: "Talita cumi", que significa: "Jovem, levante-se." Imediatamente a jovem se ergueu e começou a andar. A fé de Jairo foi recompensada e todos os presentes ficaram maravilhados com esse acontecimento. Algumas pessoas podem questionar o uso da metáfora de Jesus ao dizer que a jovem estava dormindo, como se ele estivesse negando a morte. No entanto, Jesus utilizou essa figura de linguagem para ilustrar que, para ele, a ressurreição era tão simples quanto acordar alguém de um sono, enfatizando assim seu poder sobre a morte. Enquanto Jesus e seus discípulos se aproximavam da cidade de Naim, depararam-se com um cortejo fúnebre que seguia em direção ao sepultamento do único filho de uma viúva residente naquela cidade. Além da dor de perder seu filho, aquela mulher enfrentava uma situação especialmente desafiadora, uma vez que na sociedade da época, os filhos desempenhavam um papel fundamental como provedores e protetores de suas mães viúvas. Porém, movido por profunda compaixão, Jesus se aproximou, tocou o caixão e proferiu a ordem para que o jovem se levantasse. O relato bíblico descreve que o jovem se ergueu e começou a falar. A ressurreição do filho da viúva de Naim não apenas trouxe alegria e alívio àquela mãe que sofria, mas também despertou grande admiração na multidão que testemunhou o milagre, levando muitos a glorificarem a Deus. Lázaro, irmão de Marta e Maria, mantinha uma relação próxima com Jesus. Quando ele adoeceu gravemente, suas irmãs enviaram um pedido de socorro a Jesus. No entanto, de maneira intencional, Jesus adiou sua chegada e, lamentavelmente, Lázaro veio a falecer. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, encontrou Marta e Maria imersas na tristeza pela perda de seu irmão. Jesus, profundamente tocado pela situação, dirigiu-se ao túmulo de Lázaro e ordenou que a pedra que o selava fosse removida. Apesar da desconfiança de algumas pessoas presentes, Jesus proclamou em voz alta: "Lázaro, saia para fora." De forma notável, Lázaro emergiu do túmulo com vida. A ressurreição de Lázaro não apenas reforçou o poder divino de Jesus, mas também enfatizou sua afirmação de ser a ressurreição e a vida. Esse milagre conduziu muitos à fé em Jesus, porém, curiosamente, também intensificou a hostilidade dos líderes religiosos contra ele. Isso ilustra que, mesmo diante de milagres extraordinários, como a ressurreição dos mortos, a escolha de acolher a Cristo com fé e arrependimento continua a ser uma decisão pessoal, que nem mesmo tais maravilhas podem compelir. Além das 3 ressurreições notáveis que mencionamos, existe a possibilidade de que Jesus tenha realizado mais ressurreições durante seu ministério terreno. O Evangelho de João
nos lembra que nem todos os feitos de Jesus foram registrados, com o autor bíblico declarando: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro seria suficiente para conter os livros que seriam escritos. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Além disso, durante o momento da crucificação de Jesus, um evento notável ocorreu, mencionado em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, quando diversos santos que haviam falecido foram ressuscitados e apareceram a muitos em Jerusalém. Esse evento extraordinário serviu como uma demonstração adicional do poder de Jesus sobre a morte, além de fornecer testemunho do significado de sua própria ressurreição e da promessa de ressurreição futura para os fiéis quando ele retornar. Em última análise, as ressurreições realizadas por Jesus não apenas revelaram sua profunda compaixão pelos que sofrem, mas também atestaram sua natureza divina e apontaram para sua missão de redenção. Esses eventos anteciparam sua própria ressurreição e transmitiram a promessa da vida eterna para todos que depositam sua fé nele. De fato, essas ressurreições serviram como testemunho da mensagem do Evangelho, que proclama Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e a fonte de esperança na vida eterna.